que essas não devem ser feitas, mas deve-se pregar o que convém, deve-se ensinar o que convém à sã doutrina. Aqui são 2 textos bíblicos para a gente ensejar a discussão sobre o tema pregação e pregadores, e hoje mais especificamente pregação. Então eu começaria perguntando a vocês com relação à conceituação, ao significado do que seria essa arte, porque a gente sabe que a oratória, a retórica, é uma arte. E ela tem um nome dentro do estudo teológico, que é homilética. Eu perguntaria a vocês, o que é isso? O que é homilética? A definição do termo homilética vem do grego homiletikos, que é mais ou menos algo como associar, né? Como se fosse uma espécie de comunicação em sociedade para os ouvintes. Antes de entrar um pouco nessa questão da definição, é importante saber o seguinte, que quando o pregador ele busca na homilética esse sentimento de formação, de falar bem, o interesse dele, primeiro, na questão da homilética religiosa, né, é, em primeiro lugar, agradar a Deus. Como nós falamos, inclusive, no episódio passado, a responsabilidade do pregador é proclamar aquilo que Deus diz. Então, tudo o que nós vamos falar, pelo menos o que eu pretendo mostrar aqui aos irmãos, pelo menos na minha fala, é que essas questões que nós vamos colocar, concatenar, né, pontuar, como a questão da homilética e as suas nuances, a oratória, enfim, elas são, em primeiro lugar, versando prestar um serviço de melhor qualidade a Deus. Então, a homilética é praticamente isso, né? Eu vou pegar aqui na minha cola. Também tem um verbo que é homilia, né? Que é estar em companhia de alguém, é um substantivo, como se fosse de uma assembleia. Na perspectiva da história da Igreja Católica, a homilia era a pregação, quando era exposto o texto sagrado para tem o clérigo e os leigos, né? E isso não deixava de ser uma espécie de sociedade ouvindo a proclamação. Inclusive ela mantém, né, a Igreja Católica hoje esse termo. Chama de homilia, né? A pregação católica é chamada de homilia, né? Que a gente pode definir como uma conversação, né? Perfeitamente. E a homilética como uma arte. Alguns estudiosos tratam assim como realmente uma arte. A arte de expor ou pregar sermões religiosos. Talvez, eu acho que, se eu não me engano, é até a definição do dicionário Aurélio. É a arte de pregar sermões religiosos. Então, homilética seria isso. Você é algo tão importante, tão especial, que é chamada de arte. Então, a arte de pregar sermões. E tem um dos autores aqui, depois a gente vai mostrar, que é o Gilton Moraes, que ele define como uma ciência que se ocupa no estudo da comunicação da palavra de Deus. Então, veja que a homilética, ela tem um lugar tão especial que ela é chamada de arte e é chamada também de ciência. Então, é algo que precisa ser conhecido, estudado, se esmerar, para que você consiga se sobressair nesse aspecto. Agora, vocês já perceberam, eu algumas vezes, quando converso com pessoas mais antigas, quando fala em arte, geralmente a pessoa que não tem o costume de estudar, a gente diz assim, não, então arte é uma coisa meramente do homem, e o homem... Mas eu lembro, quando se fala que a homilética é a arte da pregação, da exposição da palavra de Deus, de um homem na Bíblia Sagrada chamado Bezaleel. Ele era um cara que sabia mexer em ouro, né? E ele era o quê? Um artesão. E o Espírito Santo veio na vida de Bezaleel e fez com que ele fosse dotado daquela arte de trabalhar, acho que, não vou dizer escultura, né? Mas de todos aqueles objetos, aqueles utensílios, para fazer conforme Moisés tinha dito a ele. O Espírito Santo usou a arte de um homem que era versado em mexer em ouro. Talvez ele não fosse antes, ou talvez a ele técnica profissional, você está falando. Perfeitamente, eu acho que seria melhor.
e foi dotado do Espírito Santo. Porque conduziu a arte dele, profissional, para um trabalho religioso. Para a glória de Deus. Que era para a glória de Deus. Que era era a serviço da causa, vamos dizer assim, da religião em que ele pertencia. Isso. Falando em termos mesmo sagrados, né? Sem entrar aqui no mérito da questão da verdade. Mas quando você diz o Espírito Santo capacitou para aquela função ali, ele já tinha a técnica. E agora foi direcionado. E é claro que ele fez... A técnica dele não era para o sagrado, mas ele foi capacitado a partir da sua técnica para o sagrado. E o Espírito Santo usou aquele homem. Por que eu digo isso? Porque quando o Vitor, a gente estava até conversando sobre isso, fala a respeito de arte, geralmente um irmão que está na igreja, que não tem costume de ouvir muito isso, ele diz, não, isso é uma coisa superficial e o Espírito Santo não precisa disso. Você não precisa usar de artifícios. É uma perspectiva até equivocada em relação ao uso das nossas faculdades intelectuais, das nossa desenvoltura para... Eu podia responder a uma crítica dessa dizendo assim, Deus não precisa de lâmpada, de energia, de água, né, de luz, de banco, de som, de prédio, de templo. Deus não precisa de nada, mas você tem essas coisas, que são coisas que foram produzidas por uma técnica. Eu diria que são elementos são coisas que potencializam os elementos do culto. O som, os instrumentos musicais, eles contribuem para que os elementos, por exemplo, do culto fiquem aperfeiçoados, melhores. Então a homilética é uma ferramenta de aperfeiçoamento da pregação da palavra de Deus. Então, você não gostaria de ouvir num culto todos os louvores do culto, toda a parte musical do culto? Você não gostaria que fosse realizado por uma pessoa desentoada? Muito bom, é isso mesmo. Então, a pregação também não deve ser feita por uma pessoa que não tem o esmero da técnica da oratória. Exatamente. Me faz lembrar um texto de Paulo a Timóteo também, 2ª Epístola, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E esse termo manejar bem, Paulo usa em uma citação ao seu próprio trabalho de fazer tendas. Então é como cortar corretamente a pele dos animais para fazer a tenda certa. Então a pregação do evangelho, ela precisa ter o manejo correto, senão você pode cometer alguns equívocos. E a homilética, ela vai contribuir para que esse manejo seja bem realizado. Agora, não puxando para o lado negativo, mas a gente escuta muito disso em algumas pessoas que, por exemplo, entram em escolas teológicas e confessam o seguinte: professor, eu tinha um preconceito. Quando o pregador chega no púlpito, que ele abria a Bíblia e puxava um sermão, eu dizia, sermão pronto. Esse aí não vai pregar a palavra de Deus, porque ele deveria abri-la até um tempo desse. A inspiração vindo A inspiração tem que vir do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma pessoa totalmente desorganizada e não cortasse de maneira correta, como foi o termo utilizado aí. Me fez lembrar agora uma aula do pastor Gonzaga, onde ele disse, parece até que o Espírito Santo só trabalha um dia por semana, que é no dia que o pregador vai pregar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele não trabalha, ele tira folga, porque ele só inspira o pregador no dia que ele vai pregar, seja na quinta, seja no domingo, na terça. Então é uma falácia, né? O Espírito Santo, ele vai ajudando o pregador enquanto ele vai estudando o texto, orando. Agora, isso está impregnado na maioria em muitas cabeças de irmãos que acreditam que uma boa pregação, ela é desprovida de organização. Inclusive, a gente tem ainda denominações que... Teve um agora, né, que um pastor, dando uma palavra para uma mocidade, ele dizia que estudar as escrituras sagradas era lepra para os jovens. Eu não vou citar aqui por questão de ética, mas você pode procurar no Google e você vai encontrar. Mas só essa introdução aqui, e especialmente esse exemplo que o Vitor trouxe da expressão do apóstolo,
já mostra para nós que a pregação e a pregação bíblica, a pregação do evangelho, Tem que ter um preparo. ela exige. E a Bíblia está mostrando a exigência desse preparo. Manejar bem. Manejar bem. Não é só manejar, é manejar bem. Eu acho que é isso que entra muitas vezes quando diz que Pedro, ele era um cara que era indouto, né? Não significa que ele não sabia ler nem escrever, mas que ele não tinha entrado na escola Formação rabínica. perfeitamente como o apóstolo Paulo. Mas quando você vai ver ele pregando na casa de Cornélio, quando você vê ele pregando Atos 2. em Atos capítulo 2, você vai ver que é uma pessoa que está versada nas escrituras. É alguém que tinha se preparado. As suas epístolas também. As suas epístolas. Então, essa, infelizmente, parece ser uma informação que é dada para nós que temos o manejo, que anda nesse ciclo de irmãos que gostam de estudar, mas ainda existe uma boa parcela que quando escuta esse nome homilética, quando escuta esse nome retórica, enfim, e pensa nisso simplesmente como algo que deveria ser descartado pelo orador, pelo pregador, como se Deus não precisasse disso. Mas aí, como foi falado aqui, Deus também não precisa de um microfone, né? E por que você usa microfone? Deus não precisa de um local fechado com ar-condicionado. Então, Deus, na verdade, não precisa. Mas ele se utiliza de ferramentas que melhoram, ou ampliam, ou amplificam, ou entram num contexto, eu acho que a palavra melhor seria essa, ou entram num contexto melhor onde nós estamos vivendo. Não modifica a palavra, mas ela consegue penetrar em qualquer contexto. Mas depois desse podcast, quem tinha essa crítica não vai ter mais. Graças né? a Deus. Agora, vamos já prosseguir para o desenvolvimento dessa... Eu acho que tem uns caras teimosos, viu? Uma pergunta que eu faria assim, quais são os tipos de pregação que existem? Já que nós estamos falando aqui de preparo, né? De capacitação. Quais os tipos de pregação que existem? Existe mais de um tipo de pregação? Existem estilos diferentes de pregação? Falamos em termos de sermões, né? Tipos de sermões, pregações. Basicamente, nós temos dois grupos, né? Que é a pregação temática, que talvez seja no nosso arraial assembleano a pregação que seja mais comum. Mais usada, o pregador né? pentecostal geralmente gosta muito da pregação temática, que é aquela que você você desenvolve um tema e a partir do tema você vai encontrar os tópicos da mensagem. E aí você vai passear de Gênesis a Apocalipse procurando tópicos que encaixem com aquele tema que você escolheu. E o segundo grupo seria o grupo da mensagem expositiva. Antigamente, até alguns autores dividiam a questão de textual e expositiva, mas hoje já se... Tem alguns que já não junta querem, mais, né? Porque alguns dizem, não, a pregação textual ela é mais um texto mais curto, a expositiva é um texto mais longo. Mas textual você usa os tópicos do próprio texto. Não pode sair do texto, mas hoje... Mas a gente pode dizer que então que a pregação textual é uma pregação expositiva em miniatura. Exatamente. E a pregação temática. Então são dois grupos. Esse homem é uma fábrica de ideias, viu? E a temática. A expositiva, a gente falou do contexto até católico romano, né? Mas é muito comum também no contexto reformado. Sim. Embora na Assembleia de Deus hoje já temos pregadores que tenham já uma frequência maior de pregações positivas.